Bom dia, pessoal. Tudo bem? Que bom que vocês chegaram. Essa é a live de número 30 do curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito, publicado pela editora Noesis, obra publicada pela editora Noesis, e na sequência de 41 capítulos, este é o capítulo de número 30 que nós vamos expor sobre a defesa do imputado, tá? Enquanto o pessoal chega, eu desejo aqui um excelente dia, já antecipo aqui os meus votos de ótimo fim de semana, bacana? E estamos aqui conectados, tá? No YouTube, também no Facebook, no Twitter e no nosso querido Instagram, os nossos amigos que nos acompanham aí, Tiago Mota, um prazer. Prazer. E vamos tomar nossa água, nosso café, preparem a caneta e vamos estudar logo cedo, que é a melhor coisa. Então, gente, o livro é esse, tá? Curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito. Para a gente situar brevemente aonde estamos, podemos seguir para o sumário. O livro tem 41 capítulos. Pessoal, para vocês estudarem, vocês podem primeiro dividir o livro em 6 eixos, tá? Esses 6 eixos são distribuídos em 2 grandes partes, a estática jurídica e a dinâmica jurídica. O primeiro eixo fala da teoria do direito no processo penal. Então, teoria do direito processual penal, ou melhor, a teoria do direito inserida no processo penal. E aqui desenvolvemos alguns capítulos, até o capítulo 5. Quando chegamos na segunda parte, tudo isso a gente já expôs e está tudo organizado lá no nosso Instagram. Então, a segunda parte trata da lógica de classes no direito processual penal. Bacana? Então, a lógica de classes, ela começa com a introdução às classificações do processo penal, coloca a nulidade como tema central no direito processual penal. E seguimos para a terceira parte, quando estudamos os parâmetros de controle no direito processual penal. Nenhum conhecimento humano pode estar imune ao controle. Senão, não é conhecimento, é qualquer coisa. Menos conhecimento regrado. Bacana? Então, parâmetros de controle no direito processual penal. Estudamos, por exemplo, as regras de calibração no processo penal. Lá na live de número 13, né, mais para trás, vocês encontram lá no nosso canal do YouTube. Quem não se inscreveu, vai lá, se inscreve, aperta no sininho, dá o like para a gente seguir adiante. O curso está todo organizado, curso completo, disponível para quem desejar em videoaulas. Além disso, o livro para quem puder estudar e aprofundar e dominar esses conteúdos, tá? Um abraço aí para a Bruna, um abraço aí para a Vanessa, prazer, viu? E regra de calibração, então, é um assunto central e vocês não encontram outra obra a não ser nessa. Depois da parte terceira, nós ingressamos na quarta parte, e a quarta parte já começa com a dinâmica no processo penal. Então, estudamos só a estática, e agora estamos na dinâmica. Na quarta parte, nós tratamos da produção normativa. Como é que acontece a norma produzida em abstrato e como é que ela ocorre quando produzida em concreto? A produção normativa, então, não pode acontecer de qualquer maneira. Existe forma, procedimento, rito para isso. Senão, nós vamos desaguar em arbítrio. Então, toda essa sistemática que desenvolvemos tem o propósito de evitar arbítrios, tá? Arbítrio. Bom, a quarta parte, então, fala dessa produção normativa, e nós inserimos a teoria da norma jurídica no processo penal, certo? E partimos, então, para a quinta parte, que cuida da pragmática do controle dos atos processuais. O que é pragmática, né? Não é apenas prática. Pragmática tem uma relação de fins a meios, e nós estudamos isso também. Então, a pragmática começa com o estudo dos enunciados no Código de Processo Penal, mas não apenas isso, nós estudamos também esses enunciados emitidos pela jurisprudência, então fazemos uma relação de toda a prática do processo penal com as fontes e com a fundamentação que acontece nos julgados, para cuidar também das relações entre princípios e regras, certo? Então, além disso, gente, partimos para a sexta parte e última parte. A sexta parte trata de todos os assuntos na sua dinâmica, e aqui a dinâmica aparece com todo vigor e
com toda a demonstração prática. Cada capítulo é encerrado com um julgado. Então, todo capítulo a gente faz análise de um julgado. Então, a sexta parte é a introdução à análise do direito processual penal. E aí cuidamos das investigações preliminares, aí partimos para a questão da ação penal, ação civil ex delito, jurisdição e competência, comunicações processuais, sujeitos processuais e hoje defesa do imputado, tá certo? Essa é uma breve capitulação para vocês terem uma ideia, se situar na dimensão desse nosso projeto e eu espero que gostem. Vamos tratar então da defesa do imputado. Enquanto o pessoal chega, eu vou preparar aqui o meu café, que não pode faltar, né? Então, além da água, o cafezinho para ativar a memória, aquecer, né? Essa nossa memória. E esse aromatizado, eu agradeço a nossa amiga Elizabeth Marques, que deu essa sugestão aí, a Bebel, sobre o café aromatizado, tá certo? Muito legal, veja aí. E esse tem formato de coração. Bom, vamos lá, né? Parece que todos já chegaram. Aqui o pessoal tem acompanhado a gente também no Twitter, tem sido bem legal. Quem ainda não entrou no nosso Twitter, vai lá. A gente coloca alguns comentários antes. O pessoal da página do Facebook tem uma interação bem legal também. E aqui o nosso querido Instagram, muito obrigado pela perseverança, né, e paciência aqui com os nossos assuntos. Eu espero que esteja sendo muito útil. Gente, então vamos tratar da defesa do imputado. O que é que é? Primeira coisa, nós dividimos essa defesa do imputado em 3 eixos, como é o propósito do todo curso, né? Então a metodologia é sempre esta, de dividir em 3 eixos, sob perspectivas diversas. A primeira é apreciar a questão da defesa como ato, como norma e como procedimento. A segunda é identificar no conceito de defesa do imputado 3 pontos de vista: o sintático, o semântico e o pragmático. Então anote aí, você pode dominar todos os assuntos do direito processual penal, examinando-os como ato, como norma e como procedimento. Além disso, você pode examiná-los como aspecto sintático, semântico e pragmático. O sintático é a estrutura, então você pode explicar o direito de defesa, a defesa do imputado, sob a ótica estrutural. Além disso, você pode explicar sob a ótica do seu sentido, do seu conteúdo, é a semântica. Ainda sob a defesa do imputado, nós podemos explicar o seu cunho pragmático. Todos esses assuntos nós relacionamos também com seus aspectos filosóficos de origem. E o que é que significa? Pessoal, é que o direito de defesa, ele foi configurado na forma como nós encontramos hoje, com base na filosofia de John Locke. E a ideia é a oposição entre o direito de resistência e as limitações impostas pelo Estado a título de punição. Então, toda punição deve ser regrada dentro daquela ótica sob a legalidade estatal. Toda vez que o Estado, por exemplo, age fora da legalidade, ele incorre em abuso e dá ensejo ao imputado a exercer o seu direito de resistência. O direito de resistência, em uma configuração mais moderna, ele também é colocado sob a égide da legalidade, em especial sob o parâmetro da constitucionalidade. Então, a primeira noção que nós podemos afirmar enquanto direito de defesa é que é algo muito essencial e que diz respeito a um fundamento, a um direito de primeira dimensão, a um elemento fundante. Então, todos querem evitar a supressão de sua liberdade. A própria percepção da liberdade indica que você pode se sujeitar a uma não liberdade. Para prevalecer a liberdade, então, nós necessitamos de fundamentos. E a negação do direito de liberdade é que dá ensejo, por exemplo, à regra que nós temos hoje, atual, no artigo 396-A do Código de Processo Penal. Lá tem sido dito que toda vez que a pessoa é citada para responder à demanda, não é você é citado para responder à demanda. O que é ser citado? É ser comunicado. Se comunica o ato processual. Então a pessoa foi citada, né, a pessoa foi comunicada da existência de uma acusação, de uma imputação, e ela poderá então
contestar a demanda. Nós chamamos isso de resposta preliminar à acusação. E o que é que se pode dizer na resposta preliminar à acusação? Bom, de acordo com o texto, pode ser dito tudo que interessa à defesa, mas não é bem assim. Na verdade, a técnica deve dizer respeito às providências consequentes que poderão ser tomadas no curso do processo. E o que é que se pode fazer no curso do processo? É possível que o juiz resolva absolver o acusado, né? Absolver sumariamente o acusado. Artigo 397. É possível ainda que se identifique a ausência, né, a falta de um pressuposto processual, de uma condição para exercício da ação penal, a percepção de inépcia da inicial ou ainda a falta de justa causa. Então, é verificando as condições do artigo 397, absolvição sumária, e 395, quanto àquelas situações de pressupostos processuais, condição da ação ou outro elemento ali descrito, que você vai elaborar a sua resposta preliminar à acusação. Isso quer dizer que na resposta preliminar à acusação, não é técnico você utilizar argumentos que só poderão ser acolhidos no final da demanda. Então, a resposta preliminar à acusação, você pode alegar tudo que interessa à defesa. E o que é que interessa à defesa? Interessa à defesa aqueles argumentos que podem ser acolhidos pelo juiz na primeira fase, no primeiro estágio do processo judicial, que é a aplicação do artigo 397 ou não, e o prosseguimento da demanda com audiência de instrução e julgamento. Bacana? Ali, então, como você está diante da possibilidade de uma audiência de instrução e julgamento, né, eu tenho possibilidade de ter uma audiência de instrução e julgamento. O que é isso? Com produção de prova, oitiva do ofendido, a escuta de testemunhas, esclarecimento de perícia se houver, e outros meios de prova admissíveis de direito, e por último, interrogatório. A audiência de instrução é isso. Então, eu vou solicitar as diligências necessárias para a audiência de instrução. Então, tudo isso eu posso informar na minha resposta preliminar à acusação, com um propósito de, na fase subsequente àquele ato, eu obter, enquanto acusado, alguma vantagem. E essas vantagens devem estar jungidas ao texto da lei e ao texto da Constituição. Então, observe, gente, ali no artigo 396A, ainda diz que a pessoa pode juntar documentos e justificações. Há uma ambiguidade entre documentos e justificações. Documento não é qualquer coisa. Por exemplo, anotem aí, parecer de um jurista não é documento. Documento escrito é aquilo que está descrito no código. E documento tem como dois requisitos, a autenticidade e a verdade. É complicada a ideia de verdade, né? Mas a ideia de verdade aí que nós podemos afirmar em torno do documento é que ele tenha sido produzido sem ofensa à ordem jurídica. Ou seja, a verdade, algo como verdade por um procedimento, a verdade pelo procedimento, ou ainda a afirmação de verdade por intermédio de provas reconhecidas pelo sistema jurídico. Essa é a ideia para você dizer que um documento tem, enquanto retrospectividade, fala de um fato passado, ele deve representar a autenticidade, ou seja, não ser algo dúbio, e deve descrever uma verdade. Então você pode, em sua defesa, juntar documentos. Documento não é qualquer coisa, né? Documento tem que ter um amparo. E essa é a ideia, né, de você configurar e juntar um documento na órbita da defesa preliminar, da chamada resposta preliminar à acusação. Além dos documentos, se fala em justificações, né? Justificações, gente, não é um nome aberto, né? Mas existe uma ação de justificação no âmbito civil. E, ao que nos parece, são essas justificações que quis o Código mencionar. Então, a justificação de idade, porque a idade é um elemento importante para você acusar alguém. Então, às vezes a pessoa é jovem, você não sabe se ela tem 18, 19, se tem 17, e esse é um elemento importante. Então, você vai precisar de uma ação de justificação de idade fora do prazo. A pessoa, por exemplo, não é registrada, tá? Aqui eu quero pedir licença, mandar um abração para o meu amigo Hildson, tá? Para a Arabel. Hildson, rapazes, vamos comparecer aqui a nossa live, precisamos também trocar ideias, né? A gente faz tempo que a gente não se encontra. Um abração para o Hildson, defensor público aqui no meu estado. A Arabel também, Francine, obrigado, viu, gente? Vocês estão como? Estão bem? Bom, acho que a gente vai melhorar, né? Cada vez mais. A gente fica bem animado aí, ver uma perspectiva de esperança e vamos continuar. Doutor Mar César, rapaz, meu amigo, olha,
Então, gente, voltando, né, esse conteúdo é muito importante. Vejam que um artigo só, o 396A, dá muito pano para manga. E aqui eu fiz algumas perguntas. Uma delas eu já respondi, mas essas perguntas têm um propósito didático para as nossas aulas, né? Então, a primeira, né, qual o conteúdo do artigo 396A? Né? Qual a sua finalidade? O 396A deve ter uma interpretação teleológica, uma interpretação finalística, né? O seu cunho deve ser finalístico. O que é isso? É que você vai fazer uma resposta preliminar à acusação consistente, com argumentos fortes. E que argumentos são esses, hein, gente? Olha, eu, quando vou falar de argumentos, eu gosto de explicar o quadrante lógico de Boécio. Também tem um aspecto aristotélico nele. É que, quando você elabora um argumento, você pode ter paralelismo de argumentos, você pode ter obliquidade de argumentos, e pode ter um confronto direto. Então, aí, no quadrante, você vai identificar os aspectos subcontrários, os aspectos contrários e os aspectos contraditórios. Por exemplo, o contraditório é argumento oblíquo. Você não refuta totalmente, mas você traz elementos que arrefecem, como se fosse um direito à contraprova. Então, quando você tem a percepção do argumento que você está colocando, a possibilidade de êxito é maior. Né? Você apresenta esse argumento contraditório. Estou trazendo um elemento que retira a força do argumento ministerial, por exemplo. Ou então, esse argumento é contrário. Um argumento contrário é como se fosse uma prova negativa. Por exemplo, a afirmação de um álibi é um argumento contrário. Você informa um fato absolutamente incompatível com a acusação. Olha, no dia tal, eu estava em outro lugar, né? no dia tal eu estava no estrangeiro, e aqui no Brasil eu não estava para cometer esse delito. Então você retira totalmente a possibilidade da acusação ser crível, ser acreditável. Da outra maneira, da outra forma, os argumentos paralelos, né? Os argumentos paralelos poderiam ser justificativas, tá? E as justificantes, elas podem ser paralelas porque afirmam aspectos que estão ao lado, você não está negando a conduta, mas que acabam retirando algum ponto elementar para fins de aplicação punitiva. Então você também suplanta, né? Você retira a força da acusação. Então, na hora de elaborar argumentos, parece que a gente falta muito isso, não só nas defesas, mas também, às vezes, nas sentenças, nas decisões, nos argumentos ministeriais, né? A forma de você elaborar um argumento, de acordo com os lógicos, seria a ideia de argumento bem formulado. Argumento bem formulado. Isso é uma expressão da lógica. E elaborar bem um argumento depende sempre de você burilar bastante o que você está escrevendo, né? Eu geralmente costumo reler, reescrever, tá? E essa história de você rever, reescrever e melhorar o texto, ela é infinita. Você pode sempre fazer novamente, fazer de uma maneira melhor. E às vezes a coisa, quando vai numa petição inicial, numa sentença ou em uma denúncia, ela não está bem elaborada, ela está difusa, né? Isso dificulta não só o julgamento, dificulta o trâmite total do processo, porque, por exemplo, se a tua petição inicial, enquanto órgão acusador, querelante ou Ministério Público, ou a tua defesa, ela está fugindo dos lindes que deveria fazer incidir, o linde qual que é? É o tipo fundamental e o tipo derivado ao qual se amolda a conduta típica atribuída a alguém. Né? Então, é algo técnico. Então, se eu conto uma história absolutamente difusa, isso vai prejudicar na hora de produzir a prova. Então, pessoal, anotem aí, né? O quadrante lógico indica argumentos que você pode colocar na sua defesa. Os argumentos podem ser contraditórios, podem ser contrários e podem ainda ser paralelos, tá? Todos esses com uma força. Aqui um grande abraço para a Hermano, eu estou te acompanhando no Facebook, viu? Na nossa página de Facebook. Para quem está chegando agora, não tem problema, a gente tem muita coisa para falar ainda. E lembrando que fica tudo salvo lá no nosso canal YouTube, tá tudo salvo, ordenado. Quem entrar lá, pessoal, tá bacana e tem acesso completo às aulas, né? A gente vai ter aí, já temos hoje 30 horas de aula. Então, hoje nós estamos na live número 30, bem dizer, contagem regressiva, porque são 41 capítulos desse livro publicado pela editora Noesis. E vamos sempre fazer as nossas lives, né, nas segundas, terças e sextas, às 6 da manhã, enquanto estivermos com esse projeto. O conteúdo, então, do artigo 396A, nós mencionamos, né, e uma coisa importante, quando você acolhe, por exemplo, na fase da absolvição sumária, argumentos que seriam de rejeição da petição inicial,
não se pode se retratar do recebimento da denúncia, como se andou se decidindo por aí. Isso é um equívoco, né? O próprio juiz se retratar da denúncia que o recebeu. Isso não tem respaldo no nosso sistema jurídico e viola um princípio importantíssimo, que é o da, além da obrigatoriedade da ação penal, o da sua indisponibilidade. Quem pode encerrar uma ação penal pelo trancamento é o órgão que é responsável pelo controle. O trancamento de uma ação penal significa, tecnicamente, a extinção sem resolução do mérito. Mas observem que se você, por exemplo, o juiz recebeu a petição inicial e chegou na fase de absolvição sumária e verificou que lhe falta a condição para o exercício, a solução é, se não a absolvição, a extinção sem resolução do mérito. E com um problema. A nosso ver, se a pessoa foi processada até ali, ela não poderá responder um processo de novo. Por quê? Porque, segundo o Pacto de São José da Costa Rica, que é texto do nosso ordenamento jurídico, por força de ratificação desse tratado, a existência de um processo ela não pode ser reproduzida, né? Então, ainda que extinto sem resolução do mérito no âmbito do processo penal, se houve processo, a pessoa já foi processada uma vez. Então, incide o ne bis in idem. Eu abro parêntese para recomendar, sempre como faço, o livro de Kate Saboia, um livro fantástico sobre ne bis in idem. É um dos únicos, né, no assunto é bem específico. E por quê? A pessoa não pode responder duas vezes pelo mesmo fato em matéria penal. Então não é a mesma lógica lá do processo civil, tá certo, gente? Então vejam, pessoal, vamos para as nossas questões, e eu já digo que vocês podem fazer aqui a elaboração das dúvidas, eu venho acompanhando, tá? Aqui no caso de João Benício, né? Quadrado lógico de Aristóteles, premissas contrárias, contraditórias. Olha, o Aristóteles teria sido assim, eu acho que é o maior filósofo de todos os tempos, né, o Aristóteles. Mas outros desenvolveram essas ideias, como Boécio, né, e é o quadrante lógico. Então você vai encontrar lá a explicação dos argumentos. Então você pode formular argumentos que, de acordo com o sujeito, verbo e predicado, você possa encontrar situações que não são compatíveis. Então, por exemplo, todo S é P, né? Então você pode dizer todo sujeito é algo, né? E da mesma maneira você pode afirmar algo incompatível com aquilo. Então a incompatibilidade pode decorrer entre um sujeito e um verbo, aliás, entre um sujeito e um predicado, entre dois predicados de proposições diversas, ou ainda entre dois sujeitos de proposições diversas. Aí ele faz a combinação desses argumentos, sempre usando, em termos de, antes do exemplo, as constantes, que são as variáveis, S, sujeito, P, predicado, e o verbo. Né? Então, você pode encontrar situações de argumentos que são afirmações, argumentos que são negações. Aí ele faz a combinação. Isso é importante se você conseguir dominar essa técnica e aplicar para casos concretos, você vai identificar em uma sentença frases inconsistentes, argumentos inconsistentes e lógicos, e dessa maneira você pode fundamentar seu recurso. Né? E também na hora, por exemplo, de elaborar uma acusação, a pessoa que vai formular a acusação não vai colocar argumentos incompatíveis para não gerar inépcia da inicial. Né? Da mesma maneira que for efetuar a defesa, não vai chegar com defesa simplesmente com argumentos emocionais, emotivos ou com falácias. Não, para lembrar do nosso amigo Alexandre de Moraes da Rosa, falácia. Né? A falácia, nesse sentido de falácia, alguns chamam de ilação, eu uso ilação com outro sentido, mas a falácia seria um argumento que não seria autenticamente científico verdadeiro, ele seria baseado no elemento emotivo humano. Né? Então, quando eu coloco no elemento racional, dentro do aspecto racional, eu tenho um argumento no sentido forte, no sentido científico. Tá? Então, essas coisas eu tomo da filosofia e da teoria do direito e aplico no processo penal. E isso te dá uma potência formidável. Bom, gente, então vamos lá. A primeira questão aqui para esse nosso capítulo é: o que é paridade de armas? Tem um livro agora, recentemente publicado, a sua segunda edição, do nosso amigo professor Elton Roberto, Paridade de Armas, recomendadíssimo, tá? A paridade de armas, então, nós vamos ter esse propósito de explicar. Além disso, qual o conteúdo do direito de defesa, né? Como são os seus argumentos? Esse quesito a gente já iniciou a resposta dele, né? Qual é o conteúdo do direito de defesa? Mas tem outros elementos estruturais que podemos discernir. Além disso, diferenciar a defesa sob o aspecto semântico, sintático e pragmático. Falei aqui da semântica enquanto sentido,
da sintática enquanto estrutura e da pragmática enquanto função da defesa, né? Direito de resistência. Mas o direito de resistência pode ser tanto a função proposta como seu sentido. Aí a gente precisa também destrinçar. Além disso, né, qual o conteúdo do artigo 396A, que nós explicamos já no início, né? Então, essas questões vão nos dar o direcionamento desse capítulo sobre a defesa do imputado. E defesa, pessoal, rigorosamente falando, se exerce do processo. Lá no artigo 14A, tem a previsão de defesa para inquérito policial que envolva ato atribuído a agente de segurança pública e com o uso de força letal. Essa defesa é defesa, assim, em sentido amplo. Defesa em sentido estrito acontece no processo devidamente instaurado, que é com o trio actum personarum, juiz, autor e réu, certo? Bacana? Então, aqui nosso abraço, o pessoal aqui do YouTube está nos acompanhando, o Facebook. Olha, gente, então vamos lá. Sem antes, né, antes de iniciar, não pode faltar o cafezinho, não é isso? Aquela pausa aqui para o pessoal chegar no nosso Instagram. Os coraçõezinhos, né? Para lembrar também para vocês, envie aquele convite, manda um aviãozinho aí para o amigo. Né, vamos acompanhar a live sobre defesa do imputado, assunto relevantíssimo, e também vários elementos para quem quiser, por exemplo, pleitear um concurso público, né? Muito importante. O pessoal acha, não, isso aí não vai ser necessário, e cai lá, né? Tanto na hora de você elaborar uma sentença, você precisa saber disso. Na hora de elaborar uma resposta preliminar à acusação, você precisa saber disso. Na hora também de responder uma questão objetiva, você tem o domínio. Mas vamos lá. Professor Paulo Thiago, abração, meu amigo. Paulo Thiago, que entrou agora, gente, tem um livro aí relevantíssimo, né? Eu acho o melhor livro de júri, em especial sobre as decisões, com os pontos mais intrincados e que a gente, inclusive, adota aqui e o cita, que diz respeito à impronúncia, à sua inconstitucionalidade, à absolvição sumária e à pronúncia, como se deve pronunciar. Eu escrevi um artigo também falando da necessidade de adotar parâmetros racionais para a pronúncia, porque é a única forma que a gente tem condição de controlar a racionalidade do julgamento do júri, que é um julgamento secreto, né? É um julgamento que a pessoa vota secretamente, né? Você não revela o voto. Então, para controlar essa questão, só a pronúncia criteriosa é que pode evitar condenações injustas. Um grande abraço, professor Paulo. Um grande abraço. Tá? E aí, gente, Bruna, vamos lá. Aqui, gente, olha, a gente inicia com a ideia do conteúdo semântico. Então vamos falar da semântica, da sintática e da pragmática. Primeira coisa, né? A nossa defesa, ela tem um conteúdo histórico, né? Assim, muita coisa abusiva aconteceu, pessoas condenadas indevidamente. E por isso que nós temos o direito de defesa. Então, a defesa representa a atribuição de um conteúdo valorativo positivo em relação ao desvalor que representa para a pessoa que está se defendendo um elemento negativo, uma ofensa ao status dignitatis. Então, digamos que o direito de defesa serve para equilibrar a negação do estado de dignidade de uma pessoa, ou streptus, judício, escândalo processual. Então, o direito de defesa tem um conteúdo semântico que diz respeito à dignidade, ou seja, ele é um direito de primeira dimensão. E sendo um direito de primeira dimensão, ele se opõe ao arbítrio estatal. Isso significa dizer que o direito de defesa ele tem um plus em relação à acusação. Ou seja, como a acusação ela é muito agressiva em relação a esse núcleo protetor, o processo criminal seria um dos momentos de maior humilhação do ser humano, é justamente a estipulação de formas para o direito de defesa que asseguram o mínimo, mas não impedem você de acrescer outros elementos a ele. Isso quer dizer que você pode utilizar, ao se defender, de elementos aparentemente ilícitos, né? Elementos que aparentemente ofendam o ordenamento jurídico. Mas por que aparentemente? Porque juridicamente eles são admitidos. São admitidos com raciocínios parecidos com aquele da legítima defesa, do estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, ou seja,
são argumentos proporcionais. Então, se alguém estiver sendo acusado de algo extremamente grave que não fez, ele pode, de repente, fazer juntar um elemento probatório que não seria lícito se fosse para acusar alguém, mas um elemento probatório que diga respeito, por exemplo, à sua inocência, uma mídia que esteja na casa de alguém, ele entra clandestinamente, apreende aquela mídia, e a mídia demonstra a inocência dele, demonstra que outra pessoa que cometeu o delito e não ele. Então, esse elemento, vejam só, se você for avaliá-lo isoladamente, ele seria um elemento ilícito, mas proporcionalmente, com base na proporcionalidade e com base em outras regras jurídicas, e primeiramente com a ideia de que o direito de defesa é um direito de primeira dimensão e que as formas devem estar a serviço da liberdade, você pode se valer desse elemento que seria aparentemente ilícito, tá? Bacana? Claudinei, Alessandra, tá? Vamos lá. Quem quiser aqui, manda um comentário, manda perguntas, viu, gente? Eu vou responder todas as que eu identificar aqui na nossa tela, tá? Estou acompanhando aqui no stream e também no nosso Instagram. Então, pessoal, essa é a ideia do conteúdo do direito de defesa. Então, o conteúdo daquela geração de direitos, né? E um direito que protege o indivíduo contra o arbítrio do Estado. Alguns dizem, por que arbítrio do Estado? Porque o ser humano tende a abusar quando tem poder, né? É quase que uma constante no ser humano. Aquele que tem poder, geralmente tem mais vontade de poder, e a vontade de poder tende a abusar do exercício desse poder. Então, a experiência histórica com o poder criou a ideia do direito de defesa enquanto elemento, enquanto escudo de proteção do indivíduo diante das grandes tragédias e atrocidades que aconteceram com seres humanos na história. Por isso, né, esse é o fundamento semântico do direito de defesa. Aí nós vamos para a questão estrutural. O que é a estrutura? É a sintática. Né? Então, esses termos difíceis que nós tomamos da teoria da linguagem acabam se tornando fáceis, né? Porque a gente coloca com um objetivo muito mais didático, né? As coisas que poderiam ser consideradas inacessíveis antes, vocês vão ver aqui de uma maneira simples e sem que isso implique perda de profundidade do assunto, tá? Ou vulgarização, não. Continua com a mesma ideia de um conhecimento rigoroso, estruturado e requintado, né? Embora simplificado no sentido de torná-los acessíveis. Então vamos lá, gente. Olha, o conteúdo sintático do direito de defesa, ele envolve primeiro as noções de ato, norma e procedimento, né? Então a defesa, se você for avaliá-la isoladamente, ela é um ato. Ele é um ato que está encadeado com a citação do réu, do artigo 396, e a futura resposta, aliás, a futura absolvição sumária, ou mesmo a aplicação do artigo 395 do Código, né? Então, quando eu falo de direito de defesa, artigo 396-A, eu vou relacionar com 3 artigos para entender a sua condição de ato e também entender o que deve ser constado nela como conteúdo. É a regra da citação, 396, a regra de absolvição sumária, 397, e as regras que dizem respeito ao indeferimento da demanda, 395. E aí você consegue entender, ela é um ato que se relaciona com providências antecedentes, com providências consequentes. Com isso eu consigo entender também qual deve ser o conteúdo, e não devo colocar lá aquilo que deve ser acolhido ao final da demanda, né? Uma coisa também importante é que ela deve ter uma dimensão de tempo, ou seja, a sua estrutura sintática, ela deve considerar tempo. E tempo, gente, significa um momento certo para você absolver alguém, né? E lembrando que condenações penais não são compatíveis com condenações urgentes, pessoal. Não são compatíveis com condenações sumárias, com condenações antecipadas. Ou seja, o processo, né, para lembrar do Barbosa Moreira, o processo ele precisa de uma maturação, amadurecimento. Então, a gente teve notícia, infelizmente, né, muita gente empolgada com as regras de audiência de custódia, esqueceram que a audiência de custódia serve para proteger o imputado, a audiência de custódia serve para proteger a pessoa contra comportamentos violentos do Estado, e alguns atores processuais resolveram condenar o réu na audiência de custódia. Ora, a audiência de custódia não serve para tomar elementos de conteúdo para fim de formação da cognição. Aí resolveram, não, vamos lá na audiência de custódia. O Ministério Público pode denunciar? Pode. As testemunhas estão aqui. O réu aceita ser denunciado, aí vem o defensor lá e diz que aceita. Um absurdo, né? Não, aceito, vamos lá, denuncie. E aí a pessoa é citada ali mesmo, e ouvem todas as testemunhas ali mesmo. Agora alegações finais, sentença. Isso é um processo sumário, triste, né? E não pode ser feito dessa forma.
A pessoa simplesmente ficou sem direito de defesa porque não teve condições nem sequer de pensar e de maturar a acusação que foi formulada contra ela. Aí alguns dizem, não, ele tomou uma pena menor, foi por isso. Isso é um procedimento à margem do ordenamento jurídico, não pode ser assim. Então a noção de tempo, né, ela diz respeito com a ideia de ampla defesa e contraditório. Tempo. Né? Então tempo, por exemplo, tempo e espaço. O espaço não é o espaço que a gente está aqui situado, nem muito menos o espaço digital. O espaço é o espaço dentro do âmbito do processo. Lembrem, pessoal, que também, além de ato, a defesa é norma, né? E sendo norma, ela é pensamento. E esse pensamento depende de uma dimensão. No processo penal, ela é norma individual e concreta. Isso quer dizer que ela decorre de uma concretização, de uma espécie de inserção de conteúdo, né, de densificação, essa expressão, densificação das normas que estão em abstrato. Então, por exemplo, se o 396A está em abstrato, eu vou dar densificação a isso. O que é isso? Eu vou dizer realmente o que eu quero ali, indicar os elementos, né, e aí eu vou, no papel, dar densidade, aquilo tudo que está ali em nível abstrato. Então, no 396A existem os parâmetros, e eu dou concretização a esses parâmetros ao escrever o meu direito de defesa na resposta preliminar à acusação. Bacana? Então, é por isso que a gente diz, olha, além de ato é norma. Norma porque ela é um pensamento, uma simbiose do texto abstrato com os elementos do caso concreto. Além disso, gente, ela é procedimento, né? A defesa é um procedimento dialético. Vejam o texto da Constituição. Diz que são assegurados aos litigantes em geral o contraditório, que é de todos, e a ampla defesa, que é só do réu. Contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, é como se os recursos fossem inerentes apenas à defesa. Recursos a ela inerentes. Ah, não, tem recursos do Ministério Público. Aí a gente vem para a questão da paridade de armas para começar a responder aquilo que é ensinado pelo professor Welton Roberto. Qual a ideia, qual a diferença entre paridade de armas e isonomia? É diferente, né? O Welton Roberto distingue muito bem. A ideia de paridade de armas é uma ideia ativa. A ideia de isonomia é uma ideia estática. Então, enquanto a paridade de armas é dinâmica, a isonomia é estática. Então, você tem o mesmo prazo, por exemplo, ou tem prazos diferenciados para te dar igualdade. Isso é isonomia. Mas quando diz, olha, o réu deve ter também direitos a pedir, né? Então, por exemplo, se o réu tivesse direito de solicitar interceptações telefônicas, se o réu tivesse direito de solicitar busca e apreensões, isso não está dito no ordenamento jurídico. Geralmente esses direitos são capitulados apenas para o Ministério Público e para o delegado de polícia. Então, quando a gente diz, olha, a ideia é que o réu tem esses direitos também, né? Essa é uma ideia, isso é paridade de armas. Armas no sentido ativo, tá? Então, respondemos aí, paridade de armas. O que é paridade de armas? Explicamos isso, né? Então, aqui nós vimos, né, a ideia de conteúdo sintático, né? Tempo, espaço, procedimento dialético, ou seja, o confronto, né? Aqueles argumentos, quando a gente diz o confronto, nós estamos enfatizando o aspecto sintático, o aspecto estrutural. Mas, além disso, é equilíbrio na relação processual. Nós tratamos do direito sempre com base no conceito de relação. E relação, gente, relação jurídica, um livro assim fundamental é o livro do Lorival Villanova, nosso jurista pernambucano aqui do lado, que influenciou muitos juristas atuais do Brasil, em especial a escola da PUC de São Paulo. Então, quando nós falamos de relação, né, relação jurídica, equilíbrio no nível da relação, nós colocamos uma crítica no assistente do Ministério Público. Olhem que o texto do nosso código só prevê o assistente do Ministério Público, não há previsão do assistente de defesa. Isso desequilibra a relação. No nível da relação, a coisa fica desequilibrada. E por quê? Porque nós temos dois sujeitos, né, dois sujeitos distintos no polo ativo, em especial o assistente do Ministério Público e o Ministério Público representado por alguém, né? E do outro lado a gente tem uma redução dessas chances. Por quê? Nós vamos ter apenas o advogado com o seu réu, cada um sujeito processual, é verdade, mas o réu exerce postulação leiga, então a coisa está um pouco desequilibrada. Então qual que é a sugestão? Que pelo menos haja assistente de defesa. E aqui nós lembramos do argumento do nosso expoente do direito alternativo, um grande intelectual, que é o Hamilton Bueno de Carvalho, né, desembargador aposentado do Rio Grande do Sul. O Hamilton coloca a crítica certeira em cima do assistente, como se fosse um grande equívoco em relação ao processo estruturado na forma de
limitação da punição e estipulação das garantias, um grande equívoco inserir a figura do assistente. Nós já temos o Ministério Público. Então, quando falamos em direito da vítima no processo penal, na verdade a gente ressuscita a vingança para dentro do processo. Ou seja, quando a gente traz um terceiro imparcial para julgar, o juiz, né, que deve ser imparcial, sobre tudo isso, imparcial, não neutro, né? Ele nunca vai ter uma neutralidade no sentido de sujeito, mas imparcial no sentido de não tomar partido, né, esse juiz. É porque a gente quer pacificar, olha, vamos deixar que isso seja resolvido entre o Ministério Público e o acusado com seu defensor. A vítima não vem aqui mais brigar. A briga ela poderia ter sido travada lá quando a vítima pudesse, por exemplo, tivesse a condição ou efetuasse uma ação lesiva em legítima defesa. Passou aquele momento, aqui é hora de processo, é hora de equilíbrio, é hora de não mais se falar em vingança. Bom, o nosso direito vem todo na contramão dessa ideia de Hamilton, sempre trazendo novas possibilidades de atuação do assistente da acusação no âmbito processual. Então, o assistente hoje, né, se você pegar as regras da assistência, estão ali do artigo 269 em diante, né, a regra da assistente. Inclusive, tem o artigo 270 que diz que um corréu não pode ser assistente do Ministério Público. E contra essa regra tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que na hipótese de corréu colaborador, esse auxilia o Ministério Público e por isso deve falar primeiro em suas alegações finais. Então, o 270 contraria esse entendimento, né? E a ideia da assistência, então, do Ministério Público está ali com ampla possibilidade do assistente recorrer, inclusive hoje se entende que ele pode recorrer para aumentar a pena. Nós, pessoalmente, pensamos que isso é um grande equívoco, né? Essa estipulação de novos poderes para o assistente, ampliação dos poderes. Por quê? Porque nós colocamos para dentro do processo penal uma ideia de vindita, e isso tira aquela necessidade, ou pelo menos um sonho de neutralidade do processo na hora de julgar alguém, tá certo? Aqui, nosso abraço para os amigos que estão entrando, né? O pessoal do Ceará, sempre, tá? Além de Enio, Mayara. Bacana, né, gente? Então, essa é a ideia de equilíbrio na relação e que fecha o nosso objetivo de um processo sintático, né? A estrutura. E aí nós vamos para a questão pragmática, tá, pessoal? A questão pragmática, gente, ela tem um propósito finalístico, né? É a relação de meios a fins. Então, qual a finalidade do direito de defesa? A finalidade do direito de defesa é assegurar o direito de liberdade, né? Essa é a noção central para você entender pragmática. Então, toda a forma de exercício do direito de defesa do acusado deve prestigiar uma maior liberdade. Isso faz incidir princípios como o indubio pro réu, né, no confronto de argumentos, o princípio do favor rei e, sobretudo, o grande postulado que é o postulado da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. Então, alguns podem achar que a presunção de inocência ou devido processo legal são regras formais, procedimentais. É um equívoco, tá? Por que um equívoco? Porque esses princípios, que embora pareçam disposições para canalizar conteúdos, né? Eu, através, por exemplo, do devido processo legal, eu falo qual é o meu argumento de defesa. O meu argumento de defesa é que o fato não aconteceu. Ou o argumento de defesa é que eu não fui o autor, não concorri para a prática do crime. Eu posso falar dessa maneira. Mas aquelas regras cristalizadas no artigo 5º, embora procedimentais, elas têm conteúdo essencial. E por isso que nós escrevemos, né, novamente aqui com o Alexandre Moraes da Rosa, nós escrevemos um texto dizendo que no processo penal, o que é instrumental é o direito penal, ou seja, que o processo penal é a essência. Então o direito de defesa, gente, ele teria aquele condão, né, de outorgar maiores chances de liberdade, então jamais o contrário. É por isso que o direito de defesa é essencial. Por exemplo, não pode faltar alegações finais. Também não pode faltar a resposta preliminar à acusação do artigo 396-A. Então, por que não pode faltar? Não é simplesmente porque o texto diz isso. É porque são condições essenciais a fazer valer o direito de liberdade, né? E aqui a gente pode especificar e relacionar a pragmática, enquanto relação de fins a meios, com os aspectos semânticos, ou seja, o que é o direito de defesa? Quem exerce esse direito de defesa? Por exemplo, no processo penal, o réu é sujeito e outro sujeito processual é o advogado, ou o defensor público.
todos são sujeitos. Por quê? Porque eles podem recorrer das decisões singulares, das decisões do juiz de primeiro grau. O réu pode recorrer sozinho, o defensor também pode recorrer sozinho. Artigo 577 autoriza essa interpretação. Eles não podem recorrer sozinhos quando estão, por exemplo, no tribunal, porque essa regra do 577 não se aplica aos recursos perante TJ, perante STJ e STF. Mas temos sim possibilidade de entendê-los como sujeitos processuais, autônomos, quando estamos perante o juiz de primeiro grau, para, por exemplo, interpor um agravo em execução penal, um recurso em sentido estrito, uma apelação. Então, essa é uma relação que nós fazemos com o conteúdo do direito de defesa, que, se colidir, deve ser interpretado em favor do réu. Então, por exemplo, se alguém quer recorrer e o outro não, deve-se prestigiar o desejo de quem quer recorrer, seja ele o defensor técnico, seja ele a pessoa que está postulando legalmente, no caso o réu, enquanto acusado, sozinho. Essas são ideias importantes. Isso decorre de quê? De que deriva isso? Do conteúdo, da semântica. Veja que se relaciona, então, semântica, sintática e pragmática. Decorre da semântica de qual maneira? Qual é o conteúdo do direito de defesa? Então, eu tenho defesa técnica e eu tenho autodefesa. Então, a pessoa tem tanto direito a um elemento essencial, artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é essencial à justiça, quanto a pessoa tem direito também a estar presente, e esse direito não é um dever. Então, se você quiser, você pode estar ausente às audiências, mas você tem o direito de comparecer e acompanhar, caso deseje. Então, essas são a distinção da defesa entre defesa técnica do advogado e autodefesa, que é a defesa do imputado. Né? Então, o advogado exerce defesa técnica, obrigatória, essencial, indispensável, não pode faltar, e o acusado exerce autodefesa, por intermédio, por exemplo, do seu interrogatório. Ele pode opor tudo, mas ele pode também ficar em silêncio. Então, faz parte do direito à autodefesa o direito ao silêncio, tá? A pessoa ficar calada. Às vezes é a postura. Por exemplo, já não existe nenhuma prova lá contra você, o processo está fraco. Né? Então, para que você vai falar? Não é necessário que você fale. Se não tem nenhum elemento probatório que te condene, qual o objetivo de que você vai lá, vai dizer o quê? Vai confessar? Né? Não faz sentido. Então, às vezes, a postura é uma postura de silêncio, às vezes a postura é uma postura de falar e de formular objeções. E aqui nós fazemos a distinção, em um caso concreto, no final desse capítulo, que é a de dizer que a defesa consiste em providências dilatórias e providências peremptórias. Então, não é ilícito ao acusado trazer estratégias dilatórias, como tem se costumado falar. Tem se trazido para dentro do processo regras que parecem que não condizem, não. Por exemplo, dizer bem assim, olha, o réu tem que cooperar com o processo. Cooperar com o processo para levar a sua condenação não faz sentido, né? Até desumano. Ou o réu tem que agir com boa fé. Olha, o réu não pode agir agressivamente, violando as regras de procedimento e cometendo crimes. Não pode. Mas agir com boa fé no sentido de ter de falar a verdade é uma violação às regras constitucionais, né? Então, a nosso ver, as regras de cooperação processual e boa fé objetiva do processo civil não se aplicam ao processo penal, sob pena de violar a essência da dignidade humana, viu, gente? Bacana? Denis, Pablo, Vitória, prazer. Gente, estamos chegando ao final da nossa live. Vamos lembrar vocês que segunda-feira tem mais, né? Vamos chegar com outro assunto. Estamos já caminhando para as últimas lives do nosso livro a respeito do curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito, tá? É esse aqui, né? Para aqueles que entraram depois, tá, gente? É esse curso aqui, curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito, da editora Noesis, que está nos apoiando, tá certo? É um curso de 1.056 páginas, é um curso que você consegue ler de cabo a rabo para estudar, consegue acompanhar as nossas aulas. Também a grande novidade é que vem uma videoaula por capítulo. Então, além das lives, vocês vão ter acesso a uma videoaula por capítulo. O curso tem também índice remissivo, tá certo? Tanto por artigos de lei. Então, quem desejar estudar um código comentado, pode estudar junto com o curso. A cada artigo que estuda, vai lá no curso, onde é que o Rosmar falou do artigo, estuda. E também tem índice remissivo por assuntos. Então, está estudando um assunto específico. Paridade de armas. Onde é que o Rosmar falou sobre paridade de armas? Está aqui paginado. Vai lá e acha. E para segunda-feira, um assunto que todo mundo gosta, né?
inclusive tem sido objeto aí de grande debate sobre a prisão do DJ, é prisão provisória. Então, segunda-feira nós vamos falar, gente, vamos lá acordar cedo, 6 e pouquinho, nós começamos com o capítulo 31, que é sobre prisões, né? Prisão provisória. E prisão provisória leva em consideração prisão em flagrante, né? Prisão temporária, as prisões decorrentes de pedido de extradição, para fins de extradição, tá certo? Tá bom? E eu quero ir encerrando hoje aqui, agradecendo a presença de vocês. Foi muito bacana estarmos juntos aí nesses 50 minutos. Um beijo grande. Lembrando que está tudo salvo lá no nosso canal YouTube. Quem não foi lá, vai lá, se inscreve, aperta no sininho, avisa para os amigos e dá o like, né? Que é importante. O like. Deixa nos comentários se tiver dúvida, tá? Deixa nos comentários aí se tiver dúvida, eu respondo todos. E um beijo grande, um ótimo fim de semana. Muito obrigado, tá? Por acompanhar e pelo interesse, viu? Obrigado.